pela nossa igreja. Amém? Deus, nos colocamos, Pai, na Tua presença, Senhor, mais uma vez, para adorar o Senhor, para entregar, Senhor, as vidas, Senhor, que estão, Senhor, precisando de Ti neste momento, Pai. Que estão, Senhor, enfermos, Pai, que estão nos leitos de hospitais, esperando, Senhor, por uma cirurgia, esperando por um tratamento. Deus, colocamos, Pai, cada um em Tuas mãos. Deus, visita, Senhor, cada pessoa dessa, Pai. Cada pessoa dessa nos leitos de hospitais, que estão precisando do Senhor, Pai, neste momento. Deus, colocamos, Pai, as vidas, Senhor, de cada um. Colocamos, Pai, o nosso país, o Brasil, Pai, em Tuas mãos. Colocamos, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos também, Senhor. O ministério, Senhor, a Igreja Batista, IBRDA. Colocamos, Pai, em Tuas mãos as vidas, Senhor, de cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, os que não vieram também. Deus, oramos, Pai, pelos nossos pastores. Oramos, Deus, pelo pastor Zé, pelo pastor Oséias. Que o Senhor venha dar saúde, o Senhor venha dar força, o Senhor venha dar ânimo, para que continue essa obra e continue, Pai, ensinando a palavra do Senhor, ensinando a verdade, Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, Senhor, para cada um de nós. Deus abençoe, Senhor, cada um em nome do Senhor Jesus. Já diante de mãos, Senhor, quero orar, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertistas, Pai, dessa noite, os ofertantes, Pai, dessa noite. Deus, que vão dizimar, que vai ofertar, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha abençoando cada um também, Pai. Quem não vai ofertar, quem não vai dizimar também, o Senhor venha estar abençoando. Sabemos, Pai, que a oferta e dízimo, Deus, é para a obra do Senhor, é para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Sabemos, Deus, que todo o dinheiro que entra, Senhor, no ministério é para essa função, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que vai ofertar e que vai dizimar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar e dizimar. Tem o QR Code também nas cadeiras aí. Os irmãos fazer o Pix também. Amém? E quero chamar aqui o irmão Miquel de novo. Amém? Para dar continuidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dá prosseguimento, né? Hoje é o nosso café teológico, algo diferente, né? Por isso que o povo saiu lá de trás e veio mais para frente, né? Ou saiu lá da frente e veio mais para trás, né? Nesse caso. Chamar o pastor Zé aqui para dar continuidade. A graça e paz, povo de Deus. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Diga amém. Eu sei que está um dia bem cansativo, né? Um calor de gente mole. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém, queridos? Vamos, nesse instante, hoje nós temos um culto público. Não deixe de ser público, solene e para a glória de Deus, não é? Então, o café teológico, ele não tira o mérito da identidade do culto, tá bom, irmãos? Nós vamos fazer assim, nesse momento de exposição, nós vamos falar sobre esse assunto aí no telão para vocês, e depois eu quero convidar aqui o pastor Zé para sentar comigo aqui. A gente vai fazer algumas perguntas e respostas para que a gente possa aprender sobre o assunto, tá bom? Eu quero meditar com vocês, abrir um texto, só para a gente dar base naquilo que vamos falar, sobre o texto bíblico. Já foi orado pelas ofertas, né? Em nome de Jesus. Vamos, então, para esse momento. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 13, versículo 1 ao 7. Um texto base, ou áudio do nosso tema. Hoje nós vamos tratar aqui um assunto deveras importante. Às vezes falar de questões políticas, na verdade falar de cristão e a política não é falar de política, é falar
das orientações que Deus tem para nós nas Escrituras. Então eu recomendo que os irmãos que tenham as suas anotações, durante a exposição eu vou citar bastante versículos para dar base que nós estamos falando, não é? E na verdade hoje é mais uma orientação para a igreja acerca desse assunto. Me parece que esse assunto é um assunto muito que nos traz repulsa, né? Pela atual conjuntura. Falou de política, falou de coisas erradas, não é assim mais ou menos? Falar de política, gente que promete e não cumpre. Não é assim, basicamente? Mas vamos entender as Escrituras, o que Deus tem para nós. Eu quero trazer somente uma orientação para vocês acerca disso, não é? Porque na verdade a gente também não pode achar que a gente é cristão e não tem que exercer nossa cidadania, senão vai estar errado, não é? Então cristão também é cidadão. Amém, queridos? Então por isso a importância de tratar esse assunto aqui. Quem nos conhece sabe, que está conosco já há mais anos, mais tempo, a gente, geralmente, aí às vésperas de uma eleição, a gente utiliza esse tempo para ensinar a igreja de forma prática, de forma bíblica, para esse entendimento. Amém, queridos? Então, descanse seu coração, fique em paz, não é? Não vou falar de candidato nenhum aqui, a não ser de Jesus, mas eu vou só falar sobre esse tema, o cristão e a política, tá bom? O texto de Romanos, do apóstolo Paulo, nos ensina aqui acerca das autoridades e nos dá esse entendimento. Olha o que diz, capítulo 3, versículo, todos acharam, amém? Quem achou, diga amém. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Forte, né, irmãos? Essa orientação aqui. E aqui não está falando do político em si, mas das autoridades, seja ela eclesiásticas, políticas e etc. Pois os governantes, não, agora sim específico, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Serve, na verdade, né? Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva mesmo, tá, gente? É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Isso aqui é interessante para mim, irmãos. Então, a gente como cristão, precisamos exercer a nossa cidadania, não por medo, não porque estamos sendo ameaçados por alguma coisa para tal, mas por consciência, livre consciência, ok? Versículo 6. E é por isso também que vocês pagam imposto. Eita! Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. E aqui ele se refere àquele texto que fala: dai a César o que é de, e dai a Deus o que é. Dentro desse contexto. Se imposto, se tributo,
tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, por consciência, nós temos que dar a cada um desses essa autoridade que é devida. Então, se é o tributo, tributo. Se é o imposto, imposto. Se é honra, honra. Está claro isso aqui, irmãos? Está fácil aqui? Então tá. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite? Eu quero, em poucas palavras, trazer aqui um assunto bem extenso, mas eu prometo que vou ser bem sucinto. Acho que uns 15 a 20 minutinhos. E aí os presbíteros já podem preparar aqui 2 cadeiras para mim, por reverência, sentar daqui a pouquinho para a gente falar sobre esse assunto. Enquanto isso, os diáconos e o presbítero está distribuindo a Coca-Cola. Era um café, na verdade. Então é Coca-Cola com teologia hoje. E café dá calor, né? Para usar o termo mais correto. Bem, falar sobre esse assunto, irmãos, é algo muito sério, porque demanda a nossa responsabilidade, como já disse. Demanda a nossa consciência. Porque em detrimento do mundo, ou dos ímpios, nós temos que pensar de forma diferente. Por que, pastor José, sobre esse assunto? Porque já fomos salvos antes da fundação do mundo. Então a gente não pertence mais ao mundo, embora estejamos no mundo. Mas a gente não pertence mais a esse mundo. Por quê, pastor José? Porque Cristo nos resgatou do pecado. Amém, igreja? Então por isso que hoje a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso saber, a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, qual é o dever do cristão em detrimento da política? O que nós devemos ou não fazer? Quando fazer e por que fazer? O que a Bíblia diz sobre isso? Então é sobre esses assuntos que vamos falar. Primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre uma sociedade pluralista, corrompida, pecadora. Vivemos em um mundo em acelerada transformação. Há muitas situações novas a cada momento. E nem sempre temos uma dedicação, temos uma identificação ou uma definição clara da igreja sobre esses assuntos novos e polêmicos, tornando-se necessária uma interpretação bíblica e pastoral que possa esclarecer aos fiéis a respeito, sobre essas questões que diz respeito também à ética cristã. Consideramos ser dever pastoral advertir os membros da igreja contra determinadas práticas e comportamentos que se podem facilmente tornar-se ocasião de pecado e escândalo. E escândalo ao Evangelho de Cristo. Algumas práticas aceitáveis pelo mundo são totalmente repugnadas pelas Escrituras, pela ética eclesial e pelo bom senso cristão, e se fazem acompanhar dos maiores perigos para a moral cristã. Então eu estou aqui alertando sobre o perigo desse assunto. Nós temos que tratar esse assunto. Por quê? Porque esse assunto tratado lá fora não é da forma que a Bíblia nos ensina. E portanto, acho importante a gente tratar isso aqui hoje. A pós-modernidade ou pós-modernismo, além de ser exageradamente humanista, está imerso em uma filosofia pluralista e relativista, isto é, o que é errado para alguém pode não ser para outro. Esse é o pensamento da sociedade. A cada dia o mundo quebra paradigmas, rompe conceitos e valores milenares e institucionaliza o pecado. É tipo assim, aquilo que pode lá fora não significa dizer que para nós cristãos pode. Porque o nosso olhar, a nossa lente de olhar o mundo é o que, gente? É a nossa cosmovisão. Então, a nossa cosmovisão, como a gente vê o mundo e as coisas que no mundo há, é diferente daquilo que a sociedade impõe. Pluralista é porque tem vários tipos de situações, não é? Mas também, nesse ponto aqui de
desses conceitos e valores que são antibíblicos, nós temos que tomar muito cuidado, se atentar bem a isso. Ah, pastor, mas eu achei que cristão era só ir lá e voltar. Não, peraí. Nós temos responsabilidades como cristão. Nós somos nova criatura agora. Então, tem que tomar cuidado. Daqui a pouco, o cristão dizendo lá fora que é certo, na Bíblia é pecado, está pecando contra Deus e contra os céus. Entende? Então precisa compreender isso. Se o cristão é um cidadão deste planeta, como conviver com uma degradação progressiva de uma sociedade corrompida? Faço uma pergunta para vocês. Deus não nos chamou ao isolacionismo eclesial, por exemplo, mas à santificação. Por isso, devemos tomar parte das decisões sociais da nossa geração, como tal da terra e a luz do mundo. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que nós temos que sim ser cristãos, somos cristãos, mas também somos cidadãos, e temos o nosso dever ativo de participar dessa sociedade. Embora seja uma sociedade corrompida, pecaminosa, mas aí depois você vai meditar Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Nós somos a luz do mundo, o sal da... Então se lá eles fazem, pecam, tudo é subjetivo, tudo é plural, tudo pode, aqui não. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos crentes em Cristo Jesus. Quem está entendendo até aqui? Tudo bem, irmãos? Ok? Maravilha. O que não podemos ter é a mentalidade desse século. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, lembra? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não é? Então tem que renovar a nossa mente. Ok? E nem viver como vive o mundo, pois sabemos que no final esse caminho é a morte eterna. Anote aí, Provérbios 14, 12. Nossa regra de fé e conduta de vida é quem, gente? É a Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Textos muito conhecidos, mas eu estou citando para que eu possa dar base ao que eu estou falando. Deus não muda, é o que a Bíblia nos fala lá em Malaquias 3:6, Hebreus 13:8. Por isso, seus valores jamais mudarão. Os princípios divinos são universais e a sua ética não está restrita a uma determinada região, país, cultura ou época. Está lá em Mateus 28, 18 e 20, que é a grande comissão. Diante disso, é importante que o cristão e a igreja, que a igreja e o cristão sejam um estudioso da Bíblia, capaz de entender, olha eu de novo, a vontade de um Deus soberano sobre todas as coisas. Pastor, mas eu estou enjoado de falar o Senhor falar que nós temos que cumprir a vontade de Deus. Irmãos, não há outra forma. Também no quesito, o cristão é política. Então qual é a vontade de Deus em detrimento a isso? Então nós temos que cumprir. E quando eu falo cumprir a vontade de Deus, é o quê? É só ler o texto e simplesmente ler? Ah, que texto maravilhoso, entendi. E acabou por aí? Praticar, irmãos. Prática. A gente tem que observar as escrituras, entender qual é a vontade de Deus para nós e para a igreja e praticar. Esse é o nosso desafio como cristãos. É isso que tem falado aqui nos cultos. Então essa tradição que nós batistas carregamos, ela não é à toa. É porque isso normaliza a vontade soberana de Deus em nós e para nós. Quem crê assim, diga amém. Então, eu falei essa parte aqui de um mundo que jaz do maligno. Cuidado. Nós, como cristãos, temos que ser cristãos pensantes. Mas cristãos que pensam
mediante aquilo que a Bíblia nos instrui, aquilo que a Bíblia nos orienta. Ah, mas a filosofia fala assim. Não, essa não é a nossa cosmovisão. Ah, mas a história diz assim. Não, a nossa cosmovisão não é a história. Ah, mas a sociedade, os juízes, a lei moderna, os intérpretes da lei diz assim. Não. O que nos rege é o que, gente? A palavra de Deus. Essa palavra, esse livro, é o nosso princípio de fé e prática. E não se engane. Ah, eu achei que a Bíblia não falava de política, não. Se os irmãos achavam isso, estão redondamente enganados. De Gênesis a Apocalipse tem conceito político. Quem recebeu uma mensagem minha hoje sobre o significado do termo política, né? Receberam lá? É aquele significado que a Bíblia diz para nós, conforme o livro de hoje nós estamos lendo e observando. Bem, uma ética fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. A igreja cristã deve estabelecer normas de condutas e parâmetros de relacionamentos para os seus membros. O julgamento moral do cristão não é possível sem a existência de um padrão ético absoluto. Eu coloco uma vírgula aqui. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, o meu primeiro referencial teórico é a Bíblia. Mas nós utilizamos aqui as nossas confissões, nós utilizamos aqui as nossas declarações de fé da igreja, baseado em outras declarações também, obviamente, tá bom? Para a gente fundamentar. Então a igreja precisa ter ética. E essa ética tem que ser padrão absoluto com a visão, com a cosmovisão cristã. Ou seja, ela tem que ser atemporal e imune às concessões governamentais e os modismos de cada geração, para sabermos o que devemos fazer ou o que devemos evitar em nosso cotidiano, como também em que acreditar. Consultamos o que, gente? A Bíblia. Desse modo, a ética é a teologia cristã. E isso deve estar solidariamente baseadas nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente vai falar de um mundo pós-moderno corrompido, a gente tem base bíblica. Se a gente está falando de uma ética fundamentada nas Escrituras, nós temos base bíblica para isso. Irmãos, eu não vou ficar citando exemplo, porque assim, todo mundo sabe, já está conjecturando aí o que eu estou dizendo acerca da ética. Será que a política atual tem ética? Tem ou não tem, irmãos? Tem, irmãos, é sujo, é terrível, é ruim. No modo geral que eu estou falando, não é? Não no termo política, mas os políticos, vamos dizer assim, as pessoas que carregam essa responsabilidade de serem políticos, não é? Então, nós como cristãos temos que ter ética, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Olha o que significa ética, num consenso da etimologia da palavra. Ética é a ciência do comportamento dos homens em sociedade. Olha que legal isso. A ética determina como deve ser a conduta moral do indivíduo, a partir do que ele será avaliado por toda a comunidade. Opa, acendeu uma luzinha aqui. Pastor, então a gente tem que avaliar bem quem a gente vai votar. Quem são as pessoas a qual nós vamos apoiar com o meu voto, com quem eu vou exercitar a minha cidadania. Vamos chegar lá, mas estou falando da ética. Ou seja, a abordagem cristã sobre a ética visa determinar um conceito equilibrado de certo e errado, a partir da compreensão e da interpretação da mensagem cristã e do Evangelho, sempre à luz das Escrituras Sagradas. Então, isso é ética para nós. Então, a ética cristã de alguém
A nossa ética determina quem nós somos como cidadãos. Sim. Alguém que vai pleitear um cargo político precisa ter essa mesma ética cristã, conforme a Bíblia nos ensina. Quem está entendendo, diga amém. A ética cristã integral, vou falar um pouquinho sobre isso. Pelo fato de a Bíblia considerar o homem um ser integral, a ética cristã não pode se deter apenas ao estudo das ações ou estudo da ação certa e positiva. A ética cristã deve ser total e abrangente em sua observação e também em sua abordagem, pois toda ação humana envolve uma intenção, que é a motivação, volição, ou seja, que é a decisão de uma vontade. Então eu quero fazer, eu vou fazer. Eu tenho uma intenção e eu tenho uma vontade, né? Então a ética passa por esses pressupostos, dentro da integralidade do que significa ética cristã. Então, a ação é que é os meios práticos de uma conduta. Jesus Cristo ressaltou a necessidade de se preservar a qualidade moral do coração, declarando a real motivação interna para uma atitude, e tão significativa em termos éticos quanto o ato em si mesmo. Então, dentro desse aspecto da ética cristã na sua integralidade, o que eu digo mostra muitas minhas intenções. Sim ou não? Sim ou não, gente? O que eu faço, as minhas ações mostram muito o que eu quero passar para as pessoas. Sim ou não? E se eu faço isso de forma, deixo para trás a ética e faço isso de qualquer forma, dá ruim, irmãos. É ruim demais. Nós somos pecadores, né? Somos maus por natureza. Agora, deixar a ética cristã de lado é complicado. E aqui há um entendimento de que essa ética cristã na integralidade não é só para quem vai obter ou galgar um cargo político, mas também muito mais para quem vai fazer, né, e exercer a sua cidadania, que é o seu voto. Irmão, se tem uma arma que nós temos como cidadão, é o nosso voto, é a nossa livre consciência de votar em quem a gente vai analisar e pensar. Pastor, você está falando sobre o que? Eu estou falando de ética, de postura do cristão em detrimento à política, dos dois lados. Quem exerce o direito de votar em alguém e quem exerce o direito de se candidatar a algum pleito político. Esses dois indivíduos que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, o verdadeiro estado da moralidade de um cristão deve ser avaliado pela sua atitude interna, visto que externamente qualquer ato pode parecer moralmente bom. Está falando de quem, pastor Zé? Falando de verdade, de sinceridade. Estou falando de alguém que é convertido, alguém que internamente as suas convicções são profundas, são fortes, são estabelecidas no reino de Deus e aquilo que a Bíblia nos ensina. É isso que eu estou falando. Por essa razão, não erramos em asseverar que os ensinamentos de Jesus, para que passássemos, para que preservássemos os padrões éticos da palavra de Deus, e que isso possa permanecer em temporais, seja que essa permanência seja atemporal, qualquer momento isso permaneça esses padrões,
sendo aplicáveis como propriedade espiritual, social, psicológica inegável para os nossos dias, que são demarcados por um conceito errôneos sobre a ética e a moralidade. Pastor, por que você está falando sobre ética? Porque você vai começar a perceber que esse tipo aqui como? O ventilador. Menino doido. Pastor, eu entendi que o mundo é pluralista, que o mundo ele é caído, o mundo é pecaminoso. Eu entendi que o cristão tem que ter uma ética bíblica baseada na Bíblia. Eu entendi que a igreja tem que ser ética. Eu entendi que o cidadão que vota tem que ter ética. E eu entendi que quem se candidata para um cargo público também tem que ter ética. Mas pastor, e aí? Aí eu vou falar com vocês qual é o desafio da igreja. A igreja tem diante de si um gigantesco desafio sobre esse assunto. Mesmo porque hoje me parece que as igrejas, e agora é uma crítica minha, né, pessoal, as igrejas se confundem muito e até se esquece do termo teológico que a igreja deve estar separada do Estado. Quando eu falo Estado, é governo, partidos, ou seja, a igreja é apartidária. E aí eu começo dizendo que é um desafio para a igreja, nesse aspecto, né? De a igreja ser uma igreja saudável, com uma visão, uma cosmovisão bíblica acerca da nossa responsabilidade como cristão e como cidadão da terra. É sobre isso que eu estou falando. Portanto, esse desafio, dentro desse desafio nós precisamos estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia não é a prioridade para a sociedade e a moral cristã. Em essencial, os cristãos do século XXI. E é até considerada anacrônica por proclamar temas que ressaltam valores como pureza sexual para a juventude, o casamento monogâmico, agora falando da nossa vertente, né? A fidelidade conjugal, a virgindade, a indissolubilidade do casamento e a heterogeneidade sexual, a honestidade, a verdade e a responsabilidade social e moral, entre outros. Ou seja, esses temas são considerados tabus pela nossa sociedade devido à depravação moral ocasionada por quê, irmãos? Pelo pecado. A sociedade, mais uma vez, estou dizendo que é corrompida. Embora as justificativas para a imoralidade reinamente sejam avançados, né? Sociologicamente falando, e progressista no que se tange à questão da intelectualidade. O que eu quero dizer com isso é que ao ponto que a igreja tem esse desafio, parece que quanto mais tempo passa, mais difícil fica a igreja falar sobre isso, ensinar sobre isso. Primeiro que existem dois lados, né? Dois extremos. É aquela igreja que demoniza a política, que espiritualiza de forma errada isso, mas também é aquela igreja que deixa a desejar acerca desse assunto, porque acha que não, que ele reconhece, como nós reconhecemos que a igreja pensa assim, é assim que tem que ser, separado do Estado, nós somos apartidários, vamos dizer assim, mas não podemos se esquecer que nós somos cristãos cidadãos. Quem mora aqui em Aguarda, diga amém. Tem que votar. Como é que a gente vai conseguir as benfeitorias para os bairros, para a cidade como um todo? É através de onde, irmãos? Do nosso voto consciente. Então é sobre isso que eu estou falando. Ao mesmo tempo que eu digo que é corrompido, é que é um desafio para nós, irmãos. O mundo jaz no maligno. A moralidade do mundo está corrompida.
Vocês já viram que o mundo prega? Tudo pode. A Bíblia diz que Deus abomina o aborto, mas eles falam que não, que é bom, pode abortar, que vai salvar a mulher, e que é bom para a sociedade, uma série de discursos. Por exemplo, você que é forte esse assunto. Então é isso que eu estou falando, que a moralidade humana está corrompida. Por quê, gente? Pelo pecado, por conta do pecado. Mas vamos continuar aqui. Então, igreja, nós somos desafiados por Deus para confrontarmos o estado de calamidade ética da nossa sociedade. Mas para isso devemos desenvolver uma consciência ética genuinamente cristã, assumindo a partir daí uma conduta moral bíblica que agradece e glorifique ao Senhor, o nosso Deus. Anote aí, Salmos capítulo 15, Mateus 5, 22, Efésios 5, 17 ao 32. Tudo isso vai falar sobre os desafios que nós temos dentro da sociedade. E o nosso intuito aqui, irmãos, é de fornecer uma sólida orientação ética, bíblica, moral e espiritual para todos os cristãos e membros dessa amada igreja. Portanto, que vocês olhem para esses temas, para esses desafios, com óculos. Quem tem um óculos para estar aqui? Peça óculos. Peça que ele tinha óculos. Deixa eu fazer um exemplo aqui, por favor. Eu não tenho grau, mas a minha tia tinha combinado com os dois dias ali, ela não era, tinha grau. Mas é assim, irmãos, como é que você enxerga o assunto, o cristão e a política? Ah, pastor, eu estou vendo o que fala na televisão, eu estou vendo o que as pessoas falaram para mim, ah, o meu candidato disse isso, ah, mas a escola disse isso. Não. A nossa próxima visão é isso aqui, ó, é o óculos, ó, é a Bíblia. Então, esse óculos vai nos dar direcionamento e foco para a gente olhar com a cosmovisão bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós temos que fazer isso. Então vamos seguir. Política é a arte ou a ciência do governo. É uma forma de organizar, regular a sociedade em seus diversos âmbitos, mantendo a ordem pública, defesa do território nacional e o bem social da população. Portanto, a política é um instrumento de governo temporário entre os homens. A pluralidade de partidos pressupõe que existe livre-arbítrio nesse aspecto da escolha a ser exercido pelo povo, que deve conscientemente escolher os seus candidatos, os seus políticos ou as pessoas a qual vai te representar em todas as esferas. Estamos falando aqui na esfera legislativa, né? Porque é prefeito e vereadores, não é isso? Estamos elegendo agora esse ano? Então, é importante sabermos que todas as autoridades estão debaixo do governo de Deus. Sim ou não? Foi o texto de Romanos que nós lemos aqui. Sim ou não? Vamos seguir. Por este motivo, aumenta a nossa responsabilidade no processo de escolha dos nossos governantes. Nossa omissão pode ceder lugar à má política, trazendo consequências desastrosas. Assim como a solução para a má espiritualidade é a boa espiritualidade, a solução para a má política é o quê? A boa política. Homens idôneos, pessoas, né, que têm o nosso pensamento, nossa cosmovisão, pelo menos. Problemas políticos devem ser resolvidos de forma política. Não precisamos fugir para outro campo, porque o Deus bíblico está em todas as áreas da vida humana. Todavia, cometemos um erro grave quando imaginamos que seja possível um governo temporário de absoluta justiça social. Quer dizer o seguinte, irmãos: mesmo que a gente vote em um candidato
que você viu, reviu, né? Votou de forma consciente, não quer dizer que vai fazer os 4 anos só coisas boas. Que ele vai exercitar a justiça social de forma boa os 4 anos. Por quê? Por que não? Porque são pecadores como nós. Os candidatos também são pecadores como nós. Então é isso que eu estou falando. Então, o cristão e a política tem que pensar dessa forma. Agora, nós temos valores, princípios que nós não abrimos mãos, né? Por isso nós temos que votar de forma consciente. As promessas de Deus sobre esse assunto não se concretizam na política dos homens, mas eu creio que se concretizam no reino milenar de Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. É isso que o texto está no Apocalipse 21, 1 ao 7. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que eu votei na pessoa, no José, fulano de tal, Antônio fulano de tal, que vai me representar, quer dizer que ele vai conseguir fazer a justiça social os 4 anos? Não, porque ele é falível, ele é corrompível. Aí eu quero dizer o seguinte, que a nossa esperança não está em uma pessoa em si, mas em quem? No reino de Cristo, em Cristo Jesus. Porque esse sim faz a justiça social através do Evangelho. Eu estou dando um livro muito interessante do John Stott. Irmãos, que coisa linda. A gente precisa pensar sobre isso. Então, qual a nossa posição da igreja, do presbitério, biblicamente falando, a religião e o Estado? Nossa opinião é que o Estado, o governo, deve ser laico, não confessional. Uai, pastor, mas já imaginou o governo crente? Ia dar ruim, irmãos. Então nós vemos que o Estado não deve ser laico, o Estado, o governo, não deve ser, confessional. O Estado, o governo, não deve ser confessional. Com que base? É assim, quando eu voto em um cidadão, a candidato a prefeito que é crente, quer dizer que ele vai fazer tudo certinho porque ele é crente? Por que não? Porque é passível também como nós somos pecadores. Então, nós sabemos que o governo não pode ser confessional. Estados fundamentalistas religiosos discriminam os que não são adeptos aos credos dominantes. Então é perigoso. O meu presidente tem que ser crente. Depende do aspecto. Nós precisamos sim de pessoas que nos representem em diversas esferas, mas o governo não pode ser confessional, ok? Por quê? Porque senão, se ele for confessional, ele vai ajudar uns e discriminar outros. Aí já é antigo. Mas vamos lá. O Estado deve ser laico para que possa agir de maneira independente na defesa do bem comum. Falando do governo, do Estado. Portanto, nós somos a favor de um Estado laico, livre e independente, mas que não seja antirreligioso. Opa! Da mesma forma que talvez não seria legal ter um presidente ou um governador crente, porque é passível de erro, também nós não queremos um que seja descrente, que vai perseguir os cristãos, por exemplo. Nós não queremos também. Olha como que é difícil o desafio. Então vamos pensar. É por isso que tem que ser laico, não é? Mas eu vi uma pessoa que é católica, mas dá mais exemplo do que o crente que se propôs a candidatar-se. Um exemplo, por exemplo. Estou falando todos, estou dando um exemplo. Aí você pega um crente que dá também muito exemplo, mais do que o outro, que confessa um outro tipo de religião, ou de fé, ou de crença. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos avaliar e olhar de forma bíblica a nossa cosmovisão. Tá certo? Então, somos a favor de um Estado laico, entendeu aí, Zé? Livre e independente, mas que não seja antirreligioso.
ou anticlerical, sendo-lhe vetada apenas a associação a um específico grupo religioso ou um certo determinado credo. Entendido, irmãos? Ok? A nossa visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. De novo, mesma coisa que eu falei lá em cima. No sentido de defender e promover uma determinada igreja ou religião. Entretanto, a religião e a política podem ter uma causa comum em benefício da sociedade, tornando-se necessária uma mútua cooperação. Religião e Estado estão separados, mas são aliados para um bem comum, no que tange o nosso dever cívico, nosso dever de cidadão. Já imaginou se todos se abstessem de votar? O que seria os Estados Unidos da América? A maior potência do mundo, o que seria? Que se os cristãos dissessem assim, não dá, vamos deixar de votar. Meu irmão, sei lá, nem sei se é difícil, mas tem que exercer, não é? Mas vamos lá. Uma coisa é estabelecer campos distintos entre a religião e o Estado, e assim deve-se organizar a vida pública, respeitando os princípios da secularização. Religião e política, religião e política. Se está claro o que os separa, religião e Estado, também deve estar claro o que une, já que ambos se pautam pelo compromisso com a vida e com a construção da dignidade humana. Então, a mesma consciência que a igreja é separada do governo, a igreja é independente, ela é soberana nas suas decisões, ok? Biblicamente falando, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender a nossa responsabilidade como cidadão, né? De votar em alguém compromissado com o nosso bairro, com as situações da questão da nossa necessidade básica de saúde, de educação, e aí vai. Então, uma pessoa pode ser inspirada por sua fé religiosa e ingressar na política, e defender certas propostas em benefício da sociedade. Política confessional, sim. Estado confessional, não. Por que eu falei política? Porque assim, nós que vamos votar e exercer nosso exercício cidadão, vamos votar de forma cristã, de conscientes. Então, confessional. Quando você vota, o que pesa na balança é o que dizem ou o que a Bíblia diz? É o que a Bíblia diz. Então, tem que ser confessional. Então, o que você entende sobre política tem que ser confessional. Você tem que defender os princípios basilares da fé. Também detrimenta a política. E um governo convencional? Não. Porque senão fica só uma classe de pessoas dominantes. Nós não defendemos essa dominância de uma classe só. Ok? Democracia e tudo mais. Não vamos entrar nesse detalhe porque é muito ruim, né? Religião, política e governo civil. Política tem a ver com o governo civil. Políticos fazem leis e toda lei decreta e a toda decisão feita é baseada em algum sistema moral. Olha que legal isso. Toda moralidade é baseada em uma religião. Tomemos, por exemplo, a Bíblia diz: não furtarás. Esta é uma base das leis contra o roubo, por exemplo. Então, se a gente for para a Constituição, a gente vai ver que é crime roubar. E existe um grau de moralidade que vem da onde essa moralidade? Da Bíblia. E até eles estão querendo nos roubar, né? Até eles estão querendo, o pessoal está querendo mexer. Não, pode, nada a ver. Se for pequenas infrações, tadinho. Segue fluxo. Não. Moralidade. A Bíblia dá.
esse entendimento. Vamos lá. Não dá para a gente dar todos os assuntos aqui. Esta é a base das leis contra a difamação e calúnia, por exemplo. Dessa forma, podemos afirmar: o que cremos religiosamente afetará as nossas crenças e práticas políticas. Então, as leis que são estabelecidas pelos governantes têm um grau de moralidade. Esses dias mesmo estava uma juíza, né, defendendo a questão da transfusão de sangue, né, dos adventistas. É adventista mesmo, gente? Ajuda aí. É, né? Eu achei interessante a posição teológica e moral dela. Obrigado. Testemunho de Jeová. Isso. E eles estavam defendendo. Então você vê que parece que olha, porque a razão para tal lei é a moral. A moral nós encontramos na onde? Na Bíblia. Então ela está além, não é? E parece que ganhou lá, se não me engano, lá no STF. Agora a igreja é a política. Estou terminando já, irmãos. A igreja é a política. A posição da igreja como instituição deve ser de total independência em relação à política. A igreja, a Constituição, não deve se envolver na política, pois quando faz, ela e os seus líderes se tornam vulneráveis a todas as contingências do mundo político. É sujo ou não é a política, irmãos, no Brasil? No mundo, é no Brasil. Em Águas não é não? Muito sujo. Então a igreja não deve se envolver. Vou explicar, calma. Estou falando da igreja de modo geral, né? E os seus líderes principalmente. Assim, a sua fala sobre a Bíblia, a fé e a salvação se contagia da mesma contingência. Nós temos visto o seguinte: pastores e líderes usando a Bíblia para ganhar voto. Eita, aí é anátema mesmo, aí é heresia, aí é ruim. Aí não dá. É isso que eu estou falando. Se eu não posso acreditar naquilo que determinada igreja fala, quando se trata de política, por que eu vou acreditar quando fala de outros assuntos? Logo, quem sai perdendo com esse modelo é a própria igreja. Então, mais uma vez, a igreja é a partidária. A igreja entende que os seus membros devem exercer o seu papel de cidadão, dentro de um princípio espiritual, moral e bíblico. Quem está entendendo, diga amém. O cristão e a política, o cristão, enquanto vive como forasteiro aqui na terra, né, precisa enquadrar-se nas leis que regem a nação e cumpri-las como um bom patriota. Está lá em 2 Samuel 10:12, está falando sobre isso. Nosso compromisso de exercer a cidadania. Salmo 137:1, Isaías 66:10. Isto é bom diante dos homens e também é agradável diante de Deus. Os deveres cíveis se aplicam a todos os cristãos, independente da religião e do ponto de vista. Encontra-se na Bíblia mandamentos determinando os servos de Deus e a necessidade de serem bons cristãos, cumpridores das normas institucionais pelo governo. Lembra do Eliseu falando? Dê a de César o que é de César e dê a Deus o que é. É isso. O homem cristão não é um ser social e como tal. Desculpa, o homem cristão ou não cristão é um ser social e como tal é envolvido na responsabilidade do bem social comum a todos os seres humanos. O cristão é livre para seguir ou não a carreira política. Se o cristão advoga ou não envolvendo, que ele possa avaliar até o ponto final. Não vou falar sobre isso não. Eu quis dar um exemplo assim, por exemplo. Eu encarei aqui o pleito como se fosse uma profissão, por exemplo. Então, se eu sou um advogado, tem as intercorrências que nós precisamos avaliar as nossas condutas em detrimento a essa profissão. Da mesma forma, quando você se candidata a um cargo político, é um trabalho, uma posição, você vai trabalhar para o povo, né? Então você precisa avaliar algumas coisas. Primeiro, por isso que eu disse que toda a nossa conduta e avaliação em detrimento a um candidato é o que, gente? A Bíblia
Bíblia e a palavra de Deus. Tem que ter estrutura de equilíbrio, irmãos. Tá bom? Na questão espiritual, moral e bíblica. Vamos lá. Lamentavelmente, há no meio cristão muitos que ingressam na vida política, na vida pública, por motivações erradas. Mais por poder e riqueza, por fama, por substituir, por outras coisas mais, né? Enfim, substituindo a verdadeira espiritualidade e os demais valores cristãos. Como consequência, o envolvimento na política pode correr o risco de ser não uma empreitada de iluminar ou salinizar luz e sal no mundo, mas uma verdadeira contaminação do povo de Deus. Então, pastor, o que você pensa sobre isso? Não é proibido você trabalhar com um candidato, desde que você defenda os princípios cristãos e atue como tal. É isso que eu estou dizendo. Tá certo? Né? Muita gente depende, tem que trabalhar, né? Tá ali trabalhando, mas que você tenha a sua conduta moral, espiritual, e defenda os seus valores cristãos, né? Mas aí o candidato fala assim, faz isso aqui, e isso que ele te pediu é contra as escrituras. Você tem que fazer o quê? Opa, aqui não. Aqui eu sou cristão e não aceito. A minha conduta moral, espiritual e bíblica não me autoriza. E tudo certo. É difícil, é um desafio, mas é assim que tem que se colocar diante do mundo e dessa situação. Eu sei que esses dias, está acabando já, mas é complexo para algumas pessoas, né? Que até que as empresas privadas, as empresas públicas, os gestores até que fazem aquela expressão toda, não tem que fazer, tem que, né? Não tem isso, a gente fica sufocado às vezes, eu sei disso. Mas não cedam, continue sendo servos e servas de Cristo, buscando sempre olhar com a cosmovisão da Bíblia. O crente como cidadão comum pode, em certos casos específicos, até deve encarar a carreira política como algo natural, como se fosse uma outra carreira qualquer, dentro da nossa sociedade. Os cargos eletivos e de confiança nos diversos escalões do governo estão tanto para os não cristãos como para os cristãos. Sim ou não? Por que cristão? Porque nós vivemos no Estado laico. Perfeito? Num Estado que não é confessional. Perfeito? Então, se você tem tal atribuição para aquele cargo, né, que seja de confiança, ou que seja concursado, não é? Você é um assessor de um senador fulano, ou eu vou trabalhar como um jurista, auxiliar jurista de um candidato, por exemplo. É um trabalho. Então, para não cristãos e para cristãos também, desde que você não venda e não negocie os seus princípios. Está entendido, igreja? Estou acabando, mais 5 minutinhos. A questão será sempre a vocação, a competência, a honestidade. O cristão ou crente reconhece que a sua missão abrange, além da igreja, os níveis institucionais, sociais e políticos. Isto é, reconhece que o evangelho pode alterar as relações sociais de forma que essas contribuam para o bem-estar da sociedade e do indivíduo. Então, onde você está, seja servo, seja serva e faça a diferença como luz do mundo, como sal da terra. A Bíblia, pelo que entendemos, em nenhum momento menciona a desaprovação de Deus quanto a fazer acepção de pessoas para o exercício do poder público temporário, por exemplo. Na história do povo hebreu, vimos que José foi nomeado a quê? Quem lembra? A um cargo político, quem lembra? Governador de quê? Do Egito, tornando-se uma bênção para aqueles países e mais tarde para o povo hebreu. Gênesis 41, 38 e 40. No cativeiro babilônico, Daniel também, né, foi ricamente abençoado por Deus no meio de um povo estranho, tornando-se o que, gente? Príncipe
Ele foi condenado também às covas dos leões, lembra da história de Daniel? Mas ele se manteve. Lembra o que Daniel fez? Ele nem comia o que oferecia para ele, os manjados dele. Ele estava num cargo acima, né? Mas ele rejeitou. Isso mostra que a gente sim pode exercer e pleitear um cargo político sem se corromper. Não é? O problema é que a gente precisa ter bem segurança quem nós somos em Cristo para depois concorrer esse cargo, porque senão corrompe. Está entendido, irmãos? Então é isso, não tem problema, tá, irmãos? Por isso que nós cremos que o modelo individual que os cristãos podem se envolver politicamente, não em nome de suas igrejas ou instituições, mas em grupos de pessoas que pensam de forma bíblica, moralmente igual a ele. Beleza? Então, nada de igreja, nada de instituição. Mas a pessoa no seu individual pode sim ser nenhum problema, tá bom? Ah, pastor, eu represento como líder comunitário do meu bairro e eu percebi que eu preciso avançar aqui. Então, ok. Desde que não sejamos percam de vista o que nós temos mais de especial, que é a essência do Evangelho, é a moralidade do Evangelho, que é a espiritualidade do Evangelho. Portanto, o modelo individual entende que o cristão que glorifica a Deus com a sua fé e conduta santa, se for vocacionado para a vida pública, poderá ser também uma bênção para a sociedade e para todas as pessoas que precisam dele. Portanto, aqui vai algumas orientações da Igreja Batista. A Igreja Batista Reformada Vida Abundante recomenda aos que postulam um cargo político a observação de 3 qualidades indispensáveis. Primeira, integridade. Ante tudo, a decência e a honestidade constituem o exato contrário da corrupção ativa e passiva. Segunda qualidade, que para quem vai galgar um cargo público, irmãos, galgar um cargo público não é só ser político, não, assim, ter a caneta, o vereador, o governador, não, cargo público é todo aquele que trabalha toda a esfera política, por exemplo, né? Por exemplo, a Netinha é concursada do município, né? Trabalha para a Prefeitura Municipal de Águas Lindas, não é isso? É isso, utiliza o seu exemplo, né? Eu sei que tem outras pessoas também que trabalham, você usa o seu exemplo. Segunda coisa, competência. Conhecimento profundo das formas, métodos e práticas políticas, demonstrando capacidade de realizar de forma correta um projeto político para o bem comum. Aí o candidato será toda a esfera. 3. Vocação e dever cristão. De estar profundo. Tem alguém lá fora? Aconteceu alguma coisa? Não? É muito calor, né? Eu estou caminhando para o fim já, irmãos. Estou caminhando para o fim já. Eu sei que é muita leitura, mas só para os irmãos compreenderem o que eu quero dizer aqui e me expor, tá bom? Por gentileza. Então, vocação e dever cristão deve estar profundamente comprometida, porque assim, eu estou derretendo, eu estou aqui. Então, eu queria pedir para os irmãos que estão derretendo, voltem aos seus lugares, por gentileza. Pelo menos dentro do tempo. Porque eu também estou calor quando eu estou. Aí fica injusto. Então volte aqui para o templo e fique aqui dentro do templo, gentileza. Vocação e dever cristão de estar profundamente comprometido com a cidadania e o bem do povo, principalmente aos necessitados, injustiçados e marginalizados. Então, essas 3 qualidades eu entendo que é a integridade, a competência e a vocação do dever cristão são essenciais para a gente ser conduzido para um pleito político. Pastor Zé, e o pastor? O pastor e a política. Quando alguém é chamado e vocacionado por Deus para exercer o ministério pastoral, recebe uma grande responsabilidade. O seu trabalho é árduo, diário, constante e de muitas vezes até solitário. Além de pregar, ensinar, treinar, discipular, visitar, administrar, liderar, aconselhar e estar presente em atividades e circunstâncias diversas,
terá que se preparar sempre em oração e consagração, mediante o estudo da palavra. Portanto, os pastores devem estar absorvidos principalmente com oração e a palavra de Deus, para que possam cuidar do bem-estar dos fiéis, nos seus múltiplos aspectos, instruindo os membros da igreja com revelação bíblica, pregando e preservando a saúde espiritual dos crentes em Jesus Cristo, aperfeiçoando os santos, cultivando e aplicando os valores do reino de Deus na vida familiar. Sendo assim, aquele, porém, que o Senhor escolheu, chamou, vocacionou para o ministério pastoral em sua igreja, não deve se envolver em serviço do reino público temporário. Então, a nossa orientação é que os pastores, isso biblicamente, mas podemos citar aqui vários textos sobre isso, é um outro momento que vai discutir esse assunto, mas por piedade, mas está no nosso estatuto de que, por exemplo, pastor presidente, no meu caso, não pode se candidatar a tal cargo, qualquer cargo político, não pode. Fica vetado e proibido pelo estatuto da igreja, a não ser que esse pastor queira abrir mão, da sua função eclesiástica como presidente, por exemplo, institucional, tá certo? Então nós entendemos que o pastor, eu vou falar aqui um termo bem simples e usando. Todo cristão, mas o pastor não dá para servir dois senhores. A política é um senhor, desculpa, no sentido do tempo, no sentido da dedicação, E o senhor do pastor é quem? Cristo, o povo, a igreja. O pastor tem que cuidar das ovelhas. Então fica vedado a isso. 2 Timóteo, só para finalizar, vai dizer assim, 2,4 de 2 Timóteo: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então eu entendo que o pastor precisa se fundamentar e se pautar nas suas responsabilidades espirituais, morais e administrativas na igreja. Ok, irmãos? Como eu estou falando aqui hoje, ensinando vocês, orientando acerca da questão do que é. Então, o parecer da Igreja Batista Reformada Vida Abundante é: a Igreja Batista Vida Abundante, Reformada Vida Abundante, reconhece, respeita e honra o poder público temporário como constituído por Deus e concede a todos que fazem parte de seu rol de membros o livre direito de expressar e exercer como cidadão qualquer atividade de vínculo com o poder temporário, com a política, desde que tais manifestações e expressões pessoais sejam realizadas nos lugares apropriados para tais fins, limitando-se às dependências da igreja e seus anexos ao uso exclusivo das atividades eclesiásticas. O que eu quero dizer com isso? Que aqui a gente não autoriza falar de político, o político pode vir, sentar e assistir um culto, que eu posso até mencionar o nome dele, mas nada de dar a oportunidade de levar o microfone, no máximo a oração, que não precisa nem vir aqui na frente da igreja, a gente faz a oração por ele, tá? Em respeito às normas estatutárias, em respeito à questão bíblica. Quem entendeu, diga amém. A Igreja Batista Vida Abundante, como instituição, reserva-se a não ter nenhum vínculo direto ou indireto com política, sendo apartidária. Ok, irmãos? Tá certo? No peito passado recebeu a ligação da equipe do Doluco: pastor, o senhor é filiado do partido? Eu falei: não sei, não lembro. Acho que sim. Aí foram investigar, ele orando: porque a gente quer que o senhor seja vice-prefeito. Eu primeiro não posso. Segundo, eu não quero. Terceiro, que minha família não autoriza. Jamais. E aí, não, mas a gente pode fazer pesquisa? Tem. Aí foi pesquisa: pastor, realmente o senhor não está mais filiado a nenhum partido. Eu falei: glória a Deus. Então é de Deus mesmo, então está tudo certo. A Igreja Batista Reformada Vida Abundante suspenderá temporariamente o exercício ministerial de seus oficiais, aqueles que querem participar.
né, do pleito político, não tem nenhum problema, de forma bíblica, cristã, não é? Como, por exemplo, pode ser um outro pastor, pode ser, não o presidente, né, estatutariamente falando, presbítero, diácono, alguém, algum líder da igreja, mas aí a gente vai suspender as atividades dessa pessoa na igreja, ok? Enquanto esses estiverem, por razão particulares ou de vocação natural, optarem por seguir a carreira política. Dessa forma, o oficial, né, da igreja, ao pleitear, candidatar-se ao cargo político, deverá ficar em disponibilidade ministerial até o término do seu mandato público. Então, durante o mandato público desse candidato, ele não poderá ter nenhuma liderança e nem pleitear nenhum cargo, nenhuma função eclesiástica na igreja. Quem entendeu, diga amém. É uma escolha, né? É uma escolha do indivíduo. É vedado aos oficiais civis da igreja para ser formada vida abundante o envolvimento direto na política, incluindo as alianças, campanhas, candidaturas, exercícios de cargos políticos de qualquer natureza, sem a devida comunicação ao pastor presidente e ao conselho da igreja, que é o presbitério. Excepcionalmente, o pastor poderá desempenhar, orientar pastoral, como aí é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Então, excepcionalmente, o pastor poderá desempenhar a orientação pastoral como partidos políticos, governantes e outros em conformidade com os princípios do Evangelho, das Escrituras e dos documentos oficiais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, na qualidade de pastor e conselheiro, né, parte do conselho do presbitério, zelando sempre pela justiça, a ética e a moral cristã. Tá bom? Eu finalizo aqui, as minhas referências foi a Bíblia Sagrada. Eu utilizei um livro muito interessante, eu vou até compartilhar na igreja, no grupo da igreja. Olha, dá uma olhadinha, irmãos, que lá tem, é muito bom, tá? Política segundo a Bíblia, princípios cristãos que todo cristão deve conhecer, do Arjen Gruden, tá? A política eclesiástica de Charles Hodge, que ele vai refutar aqui uma questão do James Halley, achei legal. E um outro livro também bem complexo aí para de repente para o Zé, o pessoal que gosta mais de teologia aí, está mais avançado nesse sentido. O Cristão e a Política para Calbart, por Franklin Ferreira. Tá? Então esses livros e essas referências biográficas que a gente utilizou nisso aqui. Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Ou ninguém quer perguntar dentro do tempo? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Irmãos, a nossa missão aqui é defender o Evangelho de forma prática, bíblica, moral e espiritual. Eu espero que os irmãos possam, de forma consciente, irmãos, não deixem de voltar. Não deixe de exercer o seu papel cívico de cidadão. Não faça isso. Entenda, irmãos. Tem um texto de Provérbios que fala mais ou menos assim: se a gente. Como é que é? Dos maus, dos bons. Fala, mas Provérbios é alguma coisa. Se os maus governarem, O povo sofre. Como é? O povo sofre, né? O povo corrompe, o povo sofre. Mas que os bons têm que governar. E aí o texto de Provérbios lá, no meu ponto de vista, é um contexto dessa cosmovisão, sabe, gente? E não necessariamente tem que ser cristão. Mas é porque nós acreditamos que o cristão ele tem o dever moral, espiritual de ser diferente. Não é? Então, é por isso que é difícil a gente se envolver com isso. Mas se Deus te chamou, tem as qualificações, é vocacionado para isso, que Deus te abençoe, mas de forma bíblica. Defenda os princípios morais e espirituais da Bíblia até a última. A doutorinha aqui fez a pergunta. Quer? Então faça aí, doutora, rapidinho. Futura doutora, juíza, advogada, delegada, Júlia Dias. O posicionamento desses políticos que utilizam o nome pastoral para se candidatar. Extremamente antibíblico, errado, herético e demoníaco. Vou explicar por quê. Por quê? Porque se utilizam do contexto religioso para abarcar as pessoas para o projeto dele. E nem sempre os vulgos, pastor fulano, defende os princípios basilares da fé.
infelizmente. Então eu sou a favor assim, ó, agora a minha visão, de que se um pastor for candidato, não use o termo pastor, por favor. E se for daqui então, a gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque pastor é um ofício, é uma vocação. É por isso que às vezes, Júlio, igreja, o pastor que se acha pastor, e é mesmo que ele foi vocacionado para isso, e ele está se candidatou para, ele quer fazer a política dele no púlpito. Porque confunde, sabe, os ofícios, irmãos, confunde, né? Os reinos, confunde os deuses. Desculpa, irmãos, é isso. Então eu acho muito errado usar o termo. Mesmo porque, quando um cristão se candidata a algum pleito político, tire isso da sua cabeça. Não, vocês não podem fazer políticas públicas só para os crentes. É para toda a comunidade. Lembra que o Estado é laico e não confessional? Porque senão daqui a pouco, irmãos. E aí depois vai ter que ler um pouco de João Calvino, que fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa estar inserindo em todas essas classes, as esferas da sociedade, mas de forma bíblica, coerente, com a cosmovisão bíblica, né? Então assim, ó, se Deus te deu o dom, a vocação, pensa antes, né? Vou dar mais um conselho. Se aconselhe com o seu pastor, procure o presbitério da igreja, né? O que vocês acham? Acho que é o momento? Vocês acham que eu tenho essa estrutura? Porque é tanta coisa que envolve, né? Agora, se o princípio de tudo isso é o bem comum, ok. É vocacionado, defenda os conceitos morais e espirituais. Amém, queridos? Não é fácil, nossas escolhas não são fáceis, né? E cuidado com as barganhas, né? Eu vou votar em fulano porque ele me deu isso e aquilo. Calma, né? Vote nele, no mínimo porque ele vai cuidar da sociedade, de um bairro específico, o que essas estruturas que ele está oferecendo possa alcançar o máximo de pessoas. Isso é justiça social que eu vou dizer. As classes mais vulneráveis, né? Todas as classes, não só as vulneráveis, todas as classes, mas também as vulneráveis, tá bom? Amém, gente? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essas orientações bíblicas, morais e espirituais. Eu sei que é um tema muito complexo, mas aprove o Senhor nos dar essa razão, nos trazer essa questão, para que esta igreja, esse povo, de forma consciente, de forma bíblica e espiritual, possam exercer a sua cidadania. Senhor, nós não nos vendemos, nós não trocamos, nós não deixamos de cumprir os princípios e a ética cristã que o Senhor tem nos ensinado. Portanto, Senhor, cria em nós um coração intangível, inteligível, uma mente que abarca as informações, que não se deixe se enganar por essas vãs políticas, por essas políticas negativas que são contra a moralidade espiritual. Senhor, nós te rogamos misericórdia e oramos, Senhor, para o nosso país, em todas as esferas políticas. Eu sei que agora essa campanha, esse momento de política é muito importante, porque é a esfera municipal. Em todas as muitas milhares de cidades do Brasil inteira necessitam dessas políticas públicas: educação, saúde, entretenimento, Senhor, segurança. Ó Deus, que tu possa abençoar as nossas vidas e de forma individual possamos votar com consciência. É nisso que cremos, em nome de Jesus. E que a nossa consciência não nos traia, possamos ser firmes em nossas convicções, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe, está encerrado. Obrigado pelo tempo disposto. Deus abençoe, semana de bênção. Obrigado em nome de Jesus. Até quarta-feira no culto. E domingo que vem, mesmo que vai ser um dia de eleição, vai ter culto normalmente, tá bom? Não vai ter ED, tá bom? Porque fica muito em cima, um bocado horário. Mas culto público domingo que vem normal, tá? Deus abençoe.